Como será o final da grande tribulação para Israel? Os 1290 dias predito pelo profeta Daniel. Nós sabemos que a grande tribulação será um período de 7 anos, dando início a partir do arrebatamento da igreja. Pelo menos eu acredito como pré-tribulacionista. A grande tribulação é dividida em 2 períodos de 3 anos e 6 meses, em 2 períodos de 42 meses cada, formando um total de 7 anos. O capítulo de número 6 do Apocalipse inicia a grande tribulação com a abertura do primeiro selo, onde é visto um cavalo branco, cujo cavaleiro foi lhe dado um arco e uma coroa, e ele saiu para vencer, já revelando que esse cavaleiro representa o anticristo, porque ele fará guerra contra os santos e vencerá. Veja o que diz Apocalipse capítulo de número 6, verso de número 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco representa a falsa paz, onde será implantada nos 3 anos e 6 meses, no início da grande tribulação. Mas meu foco nesse vídeo é revelar como será os 1290 dias, predito por Daniel, para a nação de Israel. Então quero que você respire fundo e viaje comigo neste vídeo até o final. Quando chegar no final dos 3 anos e 6 meses, o anticristo irá obrigar por meio da força seu objeto de adoração, sentado no trono de Deus que será erguido, onde a nação de Israel rejeitará qualquer tipo de adoração por parte do homem do pecado. Nesse momento, ele revela quem de fato ele é, e começará a perseguição contra os hebreus. Mas qual será o sinal disso? Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15. Quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. O início dos 1290 dias, predito por Daniel, é reafirmado por Jesus. Irá iniciar a segunda parte devido a esse ato de abominação da desolação. Quando lhe for negado qualquer tipo de adoração por parte dos judeus, o anticristo irá contra o santuário, assentando no trono de Deus. Pelo simples fato de ele entrar, já é qualificado para os judeus como ato de profanação do santuário. Os judeus eram extremamente cuidadosos nessa questão e fazia de tudo para impedir tais atos. Chegaram até mesmo a construir um muro ao redor do templo. Havia um aviso ameaçador de morte: qualquer gentil que passasse para o pátio dos judeus. No livro de Atos, no capítulo de número 21, versículo de número 27 ao verso de número 28, existe a terrível revolta da multidão contra Paulo, porque acreditava que ele havia levado um prosélito gentil, Trófimo, para dentro do templo, a fim de oferecer sacrifício. Eles acusaram Paulo de profanar o santo lugar. De posse de tais informações, podemos compreender a razão do ato da profanação. Veja o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3 ao verso de número 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Embora que o ato de profanação e desolação proferido pelo profeta Daniel em uma visão histórica teve seu cumprimento por volta do ano 175 a.C. ao ano 164 a.C. Este ato foi cumprido por Antíoco Epifânio IV. Este era o imperador Ciro grego, que ergueu um ídolo dentro do templo, próximo ao altar de bronze. O mesmo proibiu o contínuo sacrifício por parte dos sacerdotes, estabelecendo a abominação desoladora. Como não bastasse apenas esse terrível pecado contra os judeus, ele mandou sacrificar porcos no altar, sendo porcos um animal impuro na lei para sacrifício. Existiu nesse tempo uma resistência que prevaleceu contra Antíoco Epifânio IV. A família do sacerdote Matatias e seus filhos sob a liderança de Judas Macabeus. Sendo assim, Antíoco Epifânio IV, ele é o prototipo do anticristo, trazendo a profanação desoladora em um cumprimento e uma visão histórica dos 1290 dias. Mas, visualizando o texto,
em uma interpretação profética, esse mesmo período também será realizado no tempo da grande tribulação. Veja o que diz Daniel capítulo de número 11, versos de número 31, Daniel capítulo 12 e versos de número 11. E sairão a eles uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Desde o tempo que o contínuo sacrifício foi tirado, posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Qual será a reação de Israel quando ocorrer esse ato? Quando Israel descobrir a natureza original do mal, vendo profanado o templo de Deus, sendo perseguido pelo anticristo, Israel irá fugir para o deserto, porque esse será o clímax da grande tribulação. E você entenderá por quê. Leia comigo Mateus capítulo de número 24, versos de número 19 ao verso de número 21. Mas ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa fuga é mostrada em Apocalipse capítulo de número 12, de uma forma simbólica na mulher que estava vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher representa Israel. Lembra do sonho de José? Em Gênesis capítulo de número 37, quando ele sonhou com o sol e a lua, e 11 estrelas que se inclinavam a ele, 11 estrelas mais José, formava a nação de Israel com 12 tribos. Mas aqui, essa mulher será perseguida pelo dragão, que é o diabo, mas será escondida por Deus no deserto, onde terá tudo preparado para a sua sobrevivência. Leia comigo Apocalipse capítulo 12, versos de número 14. E foram dado à mulher 2 asas de grandes águias, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. O dragão, vendo que não conseguiu destruir Israel, mudou seu foco para a semente de Israel. Essa semente é todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, verso de número 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Mas por que o dragão fará essa guerra contra todos os cristãos que ficaram na grande tribulação e todos aqueles que aceitaram Cristo dentro desse período? Apocalipse capítulo 12, versículo 12, responde essa pergunta. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quero dar continuidade a essa história. Deixa aí seu comentário. Não esqueça de deixar seu like. Ajuda isso o canal. Inscreva-se no canal. Ative o sino para receber as nossas notificações. Que Deus vos abençoe.